Então, nessa ação penal 508-33-7605, depoimento do senhor Sérgio dos Santos Arantes, isso? Isso. Senhor Sérgio, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor por força de lei. Se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. As perguntas da defesa, então? Sérgio Costa? Não, Sérgio Santos Sérgio Arantes. dos Santos Arantes. Só um pouquinho, excelente. Boa tarde, senhor Sérgio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Queria que o senhor descrevesse sua profissão, o que o senhor faz, quanto tempo trabalha na Petrobras, sua experiência. Eu sou engenheiro de equipamentos, tenho 36 anos de empresa, comecei minha carreira no grupo executivo da Bacia de Campos, desenvolvimento da Bacia de Campos, as 7 primeiras plataformas, em 78, ficando lá até 83, depois de 83 fui para o departamento de produção, fiquei mais 3 anos, basicamente, e depois fui para a área de engenharia, né? Sempre na atividade de planejamento, controle e orçamento. E hoje, atualmente, passei pelo gasoduto Bolívia Brasil também, como, no caso, função de gerente de orçamento. E em 99 eu fui convidado para ocupar o cargo de gerente de estimativa de custos e prazos para reestruturar essa área que estava meio parada. E permaneci lá por 13 anos, saindo em 2012. Hoje, atualmente, eu sou assistente do gerente executivo de empreendimentos submarinos. O senhor participou da estimativa de custos da Renest e da Repar? Eu era o gerente da área, eu não fazia as estimativas diretamente, porque eram muitas estimativas, eu gerenciava a área, participei de todas elas, tanto da Repar quanto da Renest. Da comissão de licitação, de alguma delas o senhor participou? Não. A parte de engenharia de custos é uma parte separada e nós não podemos participar de nenhuma comissão de licitação por força para a gente ter a liberdade de poder orçar sem saber quais são as empresas que estão participando do certame. O senhor falou para ter essa liberdade, era como se fosse um... Mas é institucional, é procedimental dentro da empresa. Para ser, por exemplo, compartimento estanques, para haver separação mesmo? É uma área que tem característica de sigilo e confidencialidade. É uma característica dela? Procedimento, é uma característica da empresa. Como que se faz para garantir esse sigilo, essa confidencialidade? Existem procedimentos para isso? Tem vários procedimentos, tem normas internas da empresa e todas as licitações a gente não fica sabendo quais são as empresas que participam do certame, né? Nós recebemos o planejamento de obra feito pelos empreendimentos e nós geramos preço. É uma equipe multidisciplinar, tem pessoa para cada disciplina da engenharia e ninguém fica sabendo o valor final. Isso é fechado numa reunião final de esclarecimento de premissas apenas. Após isso, a gente fecha o orçamento e dentro de um período de 24 horas até a data o horário de recebimento das propostas, a gente formaliza o preço final, lacra no envelope, passa num relógio datador para garantir que nós fechamos a licitação, a estimativa da licitação antes do recebimento das propostas. Isso é lacrado e entregue, no caso, ao empreendimento, a comissão de licitação, que por normativo interno da engenharia, ele só pode abrir esse envelope da estimativa de custo após o recebimento das propostas. Essa compilação era fruto do trabalho de quantas pessoas aproximadamente? Na época que eu estava gerenciando, eram cerca de 84 pessoas que tinham sobre a minha gerência. Então, cada um fazia uma parte. Quem era especializado em civil montava a parte civil, tinha uma parte de precificação de materiais e equipamentos, que eram retiradas as informações do banco de dados da Petrobras,
que a gente procurava manter sempre a valores de mercado, porque você tinha sempre que estar atualizando. Tinha a parte de tributação, que também era feita, a parte de elétrica, instrumentação. Isso é um banco de dados grande com dados de materiais e equipamentos. Essas 84 pessoas aproximadamente eram divididas em equipes, de acordo com a especialidade? Não, conforme a especialidade. Tinha uns que eram especializados em civil, outros que para precificação de materiais e equipamentos, técnicos e engenheiros, e outros de elétrica, né, que é a especialidade, formação elétrica, outros de instrumentação, de mecânica, para gerar preços de equipamentos, né, que nós fazíamos também a montagem dos valores dos equipamentos. Essas equipes se comunicavam entre elas nessa formação de preços? Não dá para comunicar, que são muitos itens. Uma estimativa dessa para licitação, às vezes tinha uma época que chegavam a ter até 100 planilhas linkadas. E muitos itens, são milhares de itens, às vezes até 10 mil itens que você tem que precificar. É muito difícil, é um trabalho corrido ao longo de 3, 4 meses, que é o período exatamente da cotação das propostas. O senhor tinha o domínio sobre esses valores enquanto eles iam sendo formados, ou isso só no final acontecia? Não, só no final que acontecia, porque é um trabalho que demorava muito tempo. Você tinha que, às vezes, pesquisar preços de equipamento que não tinha, levantar preços de equipamento de montagem, uma série de coisas. Tem todo um planejamento que era feito, mandava os histogramas de mão de obra, o empreendimento mandava para a gente de mão de obra direta e indireta. É um trabalho técnico, puramente técnico. Esse, basicamente, é o que o senhor poderia ter resumido como procedimento de estimativa, correto? O senhor acabou de descrever. Procedimento de estimativa. Perfeito. O senhor disse que não se misturavam a parte do senhor, a equipe do senhor, e a parte da comissão de licitação. Quando que a comissão, então, tinha acesso a essa estimativa? A comissão já respondeu, né, doutor? Que enviava envelope, depois recebia as propostas, isso. Depois eu tinha autorização para abrir. Isso. Esse conhecimento, então, era na abertura do envelope? Perfeito. Antes disso? Não tinha conhecimento. O senhor atesta isso? Atesto. Era o procedimento da empresa. Existiam limites para análise da aceitação? As empresas ofereciam propostas, correto? Correto. Existiam limites para análise dessas propostas, de aceitabilidade dessas propostas? Sim, claro. O senhor poderia descrever esses limites? Posso. A Petrobras segue procedimento internacional reconhecidamente, está certo? Ela é associada do ISEC, ou ISEC em inglês, que é o Conselho Internacional de Engenharia de Custos, com a qual nós fazemos parte, né, os profissionais da área. Abaixo desse conselho tem as associações, que é a ACE, né, internacional também. No Brasil nós temos a sede agora em São Paulo, né, que é uma das regionais, e temos também internamente aqui no Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, né? Esse instituto também é associado ao ISEC. E isso é feito da seguinte forma: eles emitem procedimentos ou práticas recomendadas em engenharia de custo. Essas práticas recomendadas são praticadas por todas as empresas que associadas da coisa mundialmente. Então, todo procedimento que a Petrobras tem, inclusive, na sua sistemática de avaliação de projetos de investimento, seguem através de classes de projeto, né? A classe 5 é a classe, vamos dizer assim, de menos refinamento. É quando você tem a intenção de fazer um determinado investimento. Então, tem uma faixa referencial que é relacionada à maturidade do projeto. Então, essa vamos dizer assim, a classe 5, mas é a classe com menos apuração técnica do projeto. E essa classe, por exemplo, você pode ter uma variação de preço, porque a estimativa de custo não é um valor determinístico, é um valor probabilístico. Então, ela pode variar de menos 50 a mais 100 de variação. Passando para a classe um pouco mais apurada, que é a classe 4, e aí a classe 4 ela está ligada na empresa exatamente à fase 1 de projeto, que é a fase de estudos e projeto. Essa classe 4
ela tem outro tipo de maturidade que ela pode variar os valores, aí você já tem um refinamento um pouco maior do projeto, aí você tem uma variação de menos 30 a mais 50 na variação da estimativa. Aí vai descendo classe 3, aí a classe já do projeto conceitual. Ela pode variar de menos 20 a mais 30, que seria a fase 2, que a gente chama de avaliação de projetos de investimento. Baixando essa classe, que ela, ou seja, vai para a classe 2 ou FEL 3, ou fase 3, que seria a classe de projeto básico. Nessa classe de projeto básico é onde mais ou menos se situa as contratações de investimento da Petrobras. Ela varia de menos 20, de menos 15 a mais 20%. E tem uma classe, que vamos dizer assim, que é a classe mais apurada, que a gente considera projeto concluído, e mesmo assim tem uma variação, que seria a classe 1, que ela varia de menos 5 a mais 10, ainda tem uma contingência de 3% aí entre as faixas. No caso da Renest, em qual estágio foi realizada a licitação, foi lançada a licitação? Todas as licitações da Renest foram contratadas, as estimativas foram feitas para a contratação do investimento na classe, na fase 3, ou seja, classe 2. De menos 15 a mais 20%. Menos 15 mais 20%. Isso é internacionalmente aceito. O senhor chegou a acompanhar, eu sei que o senhor disse que era estanque, mas o senhor chegou a acompanhar as propostas apresentadas na licitação? Nós só tomamos conhecimento das propostas, dos valores das propostas, após a abertura dos envelopes, que era quem tomava o conhecimento, na realidade, era a comissão de licitação. Então, eles pediam apoio, né, à nossa área, que é especializada, para avaliar se vamos dizer assim, a formação de preço das propostas, através do demonstrativo de formação de preço, que é um documento oficial da empresa, previsto inclusive no Manual de Petrobras de Contratação e na própria Lei 2745, Decreto 2745. Como que é feita a análise desse demonstrativo de formação de preços pela equipe do senhor? A análise demonstrativa de formação de preços, a demonstração de preços, a demonstrativa de formação de preços, ao longo dos anos, ele foi sofrendo melhorias, apuro e mais detalhe, de modo a que a gente pudesse comparar o que nós fizemos em termos de estimativa com a formação de preço das propostas. Então, ela é aberta em mão de obra direta, mão de obra indireta, materiais de consumo, materiais de construção e montagem, serviços que eram subcontratados, subempreitados, formação de custos de materiais que contemplavam o contrato, por exemplo, as empresas tinham uma série de materiais que tinham que fornecer para a Petrobras dentro do contrato EPC, da mesma forma que equipamentos. Então a gente fazia toda essa comparação de índices, tá, por disciplina, de indicativos de preço por disciplina, e voltava para o empreendimento dizendo assim, ó, esse preço está muito alto, esse preço está bom, etc. E tal. E com isso a comissão, a gente não tinha contato com as empresas, a comissão passava a negociar os preços formados pela empresa ou pelo consórcio. O senhor poderia afirmar, então, que eram parâmetros que eram fornecidos para a comissão da licitação, da negociação? Perfeito. Parâmetros objetivos. Objetivos. E esses parâmetros objetivos que o senhor fornecia, eles demoravam quanto tempo para ser formulados? Nós analisávamos, variava muito, tá certo? Porque a gente tinha que fazer uma análise bastante detalhada e precisar, assim, o prazo depende muito do contrato. Quando o contrato era muito grande, tinha muita coisa para analisar. Então, devia demorar, em média, aí, de uma semana, 2 semanas, até 3 semanas, não sei. Porque também a comissão tinha que ficar, tinha um prazo para negociar o processo, né? Qualificação técnica da sua equipe em geral, o senhor poderia dizer? Nós temos técnicos de formação, muitos engenheiros, como eu falei, engenheiros eletricistas, mecânicos de instrumentação, civil, em todas as especialidades.
especializados em construção e montagem também. O senhor disse que, de certa forma, acabou acompanhando essa negociação, ainda que à distância. Não é acompanhar a negociação. A gente emitia análise sobre o DFP e devolvia para a comissão de licitação. E o senhor chegava... Quem negociava eram eles. Nós não poderíamos participar nunca aqui. Só pode participar das reuniões quem é da comissão de licitação. Vou fazer uma pergunta mais objetiva. Depois disso, o senhor tinha conhecimento do que acontecia nessa negociação? Se os preços baixavam, se os preços aumentavam, se os preços eram anotados? Não, eles faziam uma avaliação técnica dos quantitativos apresentados pela empresa, tá certo? E depois passavam para a análise de preços em si. Essa análise de preços era discutida com as licitantes? Eu acredito que sim, eu não sei, não participava. O senhor saberia se existiam negociações? Como eu disse, eu não participava da comissão, eu não sei. No processo da empresa, fica tudo registrado. O senhor não sabe, então, quais seriam os resultados dessa negociação? Não. Ou se os parâmetros foram obedecidos pela comissão de licitação? Também não sei te informar. O senhor tem conhecimento de alguma modificação nos editais e contratos da RENEST? Daqueles originais, se houve alguma modificação? Não, o que acontecia é o seguinte, nós fazíamos as estimativas em função quando nós éramos demandados, né? A gente não sabia como se procedia lá, se a licitação teve êxito, se não teve. Então, quando não tinha êxito, cancelava, tá certo? Dentro dos procedimentos da empresa, e depois vinha uma outra licitação. Outra licitação, teoricamente, tem que ter uma modificação de escopo pelos procedimentos da empresa e contratar outras empresas, pelo menos chamar um número mínimo, né? É assim que é o procedimento contratual da empresa. No caso de aditivos, as comissões que negociavam os aditivos também remetiam para o senhor para fazer parâmetros? Devido à quantidade muito grande de estimativa, porque nós tínhamos que fazer estimativa tanto para avaliação de investimento quanto estimativa de contratação, com aquele quantidade de processos contratuais e o plano de investimento da empresa, praticamente não dava. Teve um ano que nós tivemos que fazer cerca de 450 estimativas. Então, aditivo, a gente não fazia avaliação de aditivo. Retornando ao demonstrativo de formação de preços, alguma vez o senhor foi solicitado ao senhor, diretamente ou indiretamente, que fosse mais benevolente na análise dessa DFP? Não entendi a pergunta. De que não se analisasse tão criteriosamente o demonstrativo de formação de preços? Não, isso não existia. Nunca existiu. Nem poderia existir. Porque eu não admitiria, dentro do meu trabalho, da minha gerência, nenhuma forma de pressão. Nesse sentido. A gente cumpria a nossa obrigação técnica com relação à empresa. Sob de alguém da sua equipe? Também não. Não. O senhor poderia considerar a sua equipe blindada nesse sentido, pelo que eu entendi? Blindada, porque nós ficávamos segregados numa área sem acesso. Só entrava na área quem tinha o crachá liberado lá para poder entrar. Isso era um normativo da segurança empresarial, estipulado, inclusive, através de um acórdão do próprio TCU. O senhor conhece, eu vou pedir agora, excelência, para ele olhar só a título de encerramento e saber se ele conhece algum dos réus nossos. Talvez pelos nomes, não seria mais apropriado, então? Pode ser. Agenor Medeiros. Não conheço. Aliás, posso fazer um adendo? Nós não temos contato nenhum com o fornecedor ou com o empreiteiro, exceto quando a gente participava, eu era convidado para participar de alguma reunião lá de técnica profissional. Fora isso, a gente não tinha contato, não sabia quais são as empresas, nem contato com nenhum. Perfeito. Mais alguma pergunta? Só isso, excelência. Satisfeito. Dos demais, tem perguntas? Ministério Público. Sem pergunta, obrigado. Esclarecimento só do juízo aqui muito rapidamente. Pois não. Nessas licitações da RENEST em que houve
licitações que foram sucessivas, rebide, por conta de não ter sido alcançado o preço desejável, havia uma revisão das estimativas do preço? Só tiveram, no caso, teve revisão na UDA, se não me engano, e no HDT. Mas essa revisão foi revisão só na segunda licitação. E a revisão foi para abaixar o preço. Na UDA abaixou 16 milhões na estimativa e no HDT 26 milhões. Por quê? Foi detectado que tinha, como nós trabalhávamos com muitas planilhas, foi detectado um probleminha de um link lá. Tá? E com isso abaixou o preço. Então, no preço da segunda licitação, no tal do rebid, houve a estimativa da Petrobras baixou, então? Baixou. No caso aqui da Compar, da Repar, há uma referência no processo, folha 47 em diante, que para a montar licitação do ISBL da carteira de gasolina e UGHE-HDT da carteira de coque, refinaria Getúlio Vargas, Repar. Certo. Há uma referência do Ministério Público, são os dados aqui que estão na denúncia, que houve uma estimativa da Petrobras de um valor de 1.475 bilhões. Isso, e aí alguns valor valores, referencial. Isso. Valor referencial, né? No entanto, na licitação houve a menor proposta que, segundo a denúncia, teria sido de 2.079 milhões. E a contratação no final, por negociação direta, ficou em 1.821 milhões. Isso, dentro da faixa dentro da faixa de aceitabilidade dos 20%. Né? E eu, como eu falei, a gente não participava da comissão. Eu soube que veio com preço excessivo e depois, procedimentalmente, dentro da empresa, passou-se através da autorização da diretoria, passou-se a negociação direta. Isso porque a gente trabalhava para o empreendimento. O preço inicial aqui foi a estimativa foi de 1.475 bilhão. Isso. Mais 20%. Estaria dentro? Estaria dentro. 1.821 estaria dentro? Dá um pouquinho acima, daria 1.800 e qualquer coisa. O limite superior de aceitabilidade. O senhor chegou a acompanhar esse caso em especial? Não, você recorda dele? Porque faz muito tempo, né? Eu saí de lá em 2012. Mas eu acompanhei sim, porque a gente auxiliava na análise exatamente da formulação do preço da empresa. Né? Mas deve ter ficado dentro da faixa, porque se não ficasse dentro da faixa de aceitabilidade, não seria contratado. Essa é a regra da empresa. E era aceitável ficar um pouco acima dos 20%, eventualmente? Não. Pelo procedimento da empresa, não. Mas eu não posso falar sobre isso, que eu não faço parte de comissão de licitação. Que a matemática do juiz é terrível, né? Mas me parece que está um pouco acima de 20%. Não. Deixa eu fazer aqui o... Posso dizer. Sim, tem que fazer conta, eu não me lembro. Olha aqui, a estimativa foi 1.475 milhões. 147 seria o 10%, 20%, então seria, vamos arredondar para 300. Mas parece que nesse valor tinha mais um valor relativo a um item de ressarcimento de chuvas e que eu não me lembro do valor exato. Né? Isso tem que ser somado ao final. Joga os 20% em cima disso, certo, e soma isso, que é uma parcela fixa. Então teria mais um dado então aqui. Na verdade esses valores eu não. Sim, eu estou fazendo na informação da denúncia aqui. Mas enfim, era só esclarecimento então. Então pode interromper.